Bom dia, ouvintes do canal Paz e Bem. Estamos aqui para o nosso encontro semanal, toda terça-feira, 6h30 da manhã. Sou a monja Kokai, oriento a prática espiritual na comunidade Zen Vale dos Sinos, aqui na cidade de São Leopoldo. Sou uma monja zen budista. Semana passada, a nossa reflexão, ou a minha reflexão com vocês, era a respeito da nossa prática de meditação, né? O Zen tem no seu corpo de prática, né, os ritos, as cerimônias, a liturgia, né, os ensinamentos, a vida comunitária, né, a convivência muito próxima e muito íntima nos retiros e a prática do Zazen, a meditação zen budista, que é uma das práticas que mais nos dedicamos durante os retiros. A gente acorda, faz meditação, faz a cerimônia da manhã, aí vai para o desjejum, aí depois tem a prática de Samu, que é limpar, prática que todos, é como se fosse a meditação em ação. Aí tem uma equipe que fica na cozinha, né, preparando as refeições. Depois do Samu, sempre tem um chá no meio, um cafezinho. Aí a gente volta para o salão de meditação, faz meditação, tem uma palestra. Aí quando tá chegando o meio-dia tem a cerimônia do meio-dia. Aí tem o almoço, que também é uma prática, é um rito. É um almoço equivale a uma sessão de meditação que se diz um zazen de 40 minutos. E essa refeição formal, ela acontece em silêncio, nos oryoki, que são as tigelinhas de comer, né? É muito bonito essa prática. Eu pessoalmente acho muito rica, muito cheia de detalhes. Exige da gente a presença plena, a atenção plena, desde assim de não deixar a comidinha cair do hashi, né? Nem a gente se atrapalhar com as tigelas, né? Então exige mesmo essa prática de atenção, de presença plena, né? Mais uma oportunidade para a gente praticar isso, né? Aí depois vem um intervalo de descanso, aí voltamos para a prática de Zazen. Aí da tarde tem outra palestra do Dharma, são os ensinamentos. Aí a cerimônia vespertina, aí vem a janta, aí vem um período assim para tomar banho, né? Até que se retorna às 20 horas de novo para o salão de meditação. Aí tem a palestra, tem meditação e tem o Teisho, que é uma palestra do Dharma que um professor habilitado faz, né? E aí lá pelas 9h30, 10 horas, 22 horas, se encerram as atividades. Quem tem que ficar preparando alguma coisa para outro dia ainda fica um tempinho, né? Então é mais ou menos assim a vida monástica, e que a gente reproduz durante os retiros, né? E a reflexão que eu estava fazendo com vocês é sobre para que serve a meditação, né? E aí eu trouxe um texto da Shundo Aomaroshi, abadesa do Mosteiro Feminino de Nagoya, que está nesse livro aqui, Para uma Pessoa Bonita. E um dos contos que ela escreveu justamente sobre isso. O Zazen não serve para nada. E ela estava contando a experiência de um retiro que ela fez em 1966, né? E ela foi para um mosteiro muito pobrezinho, e ela comentou, né, no banheiro, assim, com uma outra monja, né? Ai, tá frio aqui, né? Ai, aí ela comentou, mas hoje esse retiro tá bom, porque agora tem papel nas janelas, porque até o mês passado não tinha papel, a neve entrava e caía no nosso colo enquanto a gente estava fazendo zazen, né? Então, é sobre isso que ela está falando, né? Quando essa pessoa respondeu para ela, até que agora está bem confortável,
No mês passado não havia cortinas de papel e os flocos de neve caíam sobre nós. E seguindo o texto, diante dessa resposta, fiquei sem fala. Se para uma praticante assídua esse retiro era mais fácil que o do mês anterior, para mim resultou em um resfriado no terceiro dia. Desistir do sexim e retiro seria uma grande lástima. Tanto esperara para poder participar. Mas também não poderia perturbar os outros participantes com espirros e tosse. Vesti tudo o que trouxera, roupas de dormir, roupas sobressalentes, e assim consegui participar dos 5 dias completos. O gentil mestre ancião me ofereceu medicamentos, preocupado com a minha saúde. A monja da cozinha providenciou remédios e também um mametã para aquecer a cama durante toda a noite. Eu não sei o que é mametã. Fiquei encantada e ao mesmo tempo constrangido pela preocupação que estava causando a todos. Eu me repreendia por minha falta de atenção, por permitir o resfriado penetrar através das frestas em meu organismo. Que bonitinho, as frestas no nosso corpo. Assim, consegui concluir o sextim de 5 dias, agradecendo a boa vontade de todos que se preocuparam em criar condições que me fossem mais favoráveis. Nas refeições, tive outra dificuldade inesperada. Comiam com uma rapidez incrível. Certamente deveria ser normal nesse mosteiro. Cada mosteiro, cada centro de prática tem o seu jeito de funcionar. É tudo mais ou menos a mesma coisa, né? Mas tem aquele ditado, quando você vai a Roma, você vai agir como um romano. Então a gente se adapta. São pequenas diferenças, né? No ritmo das recitações, na ordem, né? Enfim, até como é, às vezes, aqui no Brasil em especial, no Ocidente, não se constroem edificações igual os mosteiros do Japão, igual, nem todos. Essa sala de Zazen Sodô, que se chama, né, ela tem muito poucas no Brasil. Tem no Bushinji, que é o templo oficial, né, no bairro da Liberdade, que tem um Sodô parecido com os do Japão, né, em Ubirici, lá no Espírito Santo, né, e os demais se adaptam. Eu não teria condições para construir um Sodô como é o padrão oficial. Então, o que eu fiz? A gente tem um salão agora de meditação muito bom, muito confortável, né? Mas não tem as plataformas, é muito pequenininho, nos templos sempre são maiores, não vai ter tatame de palha de arroz, que são caríssimos, né? A gente tem que se ajudar. Eu fiz adaptações, aqui era uma garagem, são adaptações que a gente faz. Por exemplo, o altar deve estar em determinada direção, mas se não se tem condições favoráveis, nem para dispor os altares, os móveis, né? Não tem problema nenhum. A gente se ajusta e a gente adapta da maneira que for possível. Né? Então, tem pequenas diferenças de um mosteiro para o outro, né? A gente vai lá e não vai querer impor, mas no meu é diferente. Não, a gente vai se adaptar, se ajustar também, né? Certamente deveria ser normal nesse mosteiro, comiam muito rápido. Não parecia haver nenhuma pressa, nem no mestre, nem nos monges. Não parecia haver nenhuma pressa, nem no mestre, nem nos monges. Não tinham pressa, eles eram acelerados mesmo para comer. Comiam sossegados, repetindo. No mosteiro feminino, eu comia com rapidez. Tem alguma coisa errada aqui. Nas refeições tive outra dificuldade inesperada. Comiam com uma rapidez incrível. Certamente deveria ser normal nesse mosteiro. Não parecia haver nenhuma pressa, nem no mestre, nem nos monges. Comiam sossegados, repetindo.
No mosteiro feminino eu comia com muita rapidez, então ali eles estavam comendo, na verdade, muito devagar e não com uma rapidez incrível. Teve algum problema aqui na tradução. Esse livro é traduzido direto do japonês para o português. Entretanto, Yan Taiji não conseguia acompanhá-los e terminar a refeição ao mesmo tempo. Outra particularidade era o tipo de arroz. Na primeira vez que me serviram, pensei que era um tipo de arroz temperado que aprecio muito. Entretanto, ao olhar de perto, vi que não era. Devia ser integral, pensei. Assim que tocaram o caichaco é 2 pauzinhos de madeira, né? Coloquei cautelosamente o arroz na boca. Os grãos eram duros, com cheiro diferente do arroz branco, e alguns até tinham casca. Olhei à minha volta e percebi que ninguém cuspia nada fora. Então resolvi engolir o arroz com casca e tudo. Na salada que acompanhava a refeição principal, havia tangerina com casca. Todos comiam também a casca. A refeição era à base de vegetais. O único alimento animal eram pequenos peixinhos secos na sopa de miso, com rabo e cabecinha. Comiam tudo e repetiam. Eu continuava com a minha tigela de arroz, chamada porção de unsui. Por mais que comesse, a tigela continuava cheia. Engoli o arroz com casca, tangerina com casca, peixinhos inteiros e com muito esforço consegui terminar por último a porção de arroz juntamente com um praticante que parecia também estar ali pela primeira vez. Depois dessa refeição inicial, percebi que não poderia comer toda uma tigela de arroz integral. Pedi que me servissem meia porção e assim mesmo misturando o integral com arroz branco. Essa situação me fez lembrar do monge professor Kusayoshi Kino, que havia me convidado a comer arroz integral e eu não aceitara, com medo de que me fizesse mal. Se eu houvesse aceitado, agora não estaria passando por isso, pensei. Lembrei-me de seu ensinamento. Se a tarefa for inevitável, mesmo que seja detestável, faça de modo a gostar dela cada vez mais. Você consegue? Né? Eu diria, se a tarefa for desagradável e desconfortável, você não gostar, mas se for inevitável, faça com a melhor das intenções, faça o melhor possível. Independente se você gosta, faça porque tem que ser feito. Resolvi então que iria gostar de arroz integral, já que todos ali pareciam gostar tanto, e me dei o prazo de 5 dias de sesshin para poder apreciá-lo. Antes das refeições também não cantávamos os sutras, nem usávamos o cerimonial de abrir tigelas embrulhadas em pedaços de tecido, como é costume nos mosteiros. Mesmo assim, cada passo da refeição era regulado severamente. Os estrangeiros e outros principiantes, ainda não familiarizados com as restrições rotineiras desse mosteiro, esqueciam-se do silêncio que deveria ser mantido todo o tempo. Chegavam às vezes a se tornar barulhentos. Se eu fosse a responsável, a coordenadora diria silêncio, mas mestre Ushiyama e os monges pareciam não notar. Mais tarde ele me explicou. Ficar sem falar nada, como presenciou, é uma forma de treinamento. Nossa tendência é advertir com palavras como faça silêncio. Se falarmos, é o fim do zazen. O zazen cai de nível ao se tentar manter a aparência de fazer silêncio. Se o zazen for verdadeiro, não haverá mais sons. Espontaneamente. É necessário orientar gentilmente até que os praticantes percebam, até que aprendam realmente o zazen. Diante dessa explicação, somente saiu da minha boca minha admiração, pois sou do tipo que estaria advertindo. Fiquem quietos, silêncio, o tempo todo.
Durante o retiro não se fazia a limpeza geral dos recintos do templo. Por quê? Para reduzir os trabalhos cotidianos, a fim de que houvesse maior concentração no zazen. Entretanto, com tantas pessoas em um mesmo local, era impossível deixar de fazer um mínimo de limpeza, que se diz limpar pelo menos os banheiros e o zendô. O zendô é onde acontece a meditação. Portanto, em um intervalo de menos de 20 minutos entre a refeição matinal e o começo do zazen, os monges traziam baldes de água, em silêncio. Os participantes, quer fossem professores de cursos superiores ou presidentes de empresa, todos pegavam os panos de chão. No mosteiro Antaiji, todos são apenas peregrinos em busca da verdade, arregaçando mangas e barra das roupas, limpando o chão com as mãos, sem dizer uma só palavra. Terminada a limpeza, com a rapidez de um raio, todos entravam novamente na sala de zazen. Então é assim que funciona a prática zen budista. Nos encontramos novamente semana que vem. A todos, paz e bem.